Alô, bom dia, estamos de volta nessa segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. Sejam todos bem-vindos e atenção, meus amigos. A Rússia pode ter acionado o seu sistema mão morta ou perímetro, como queiram. Já falo sobre isso, é bastante preocupante. Antes, algumas notícias, sim, importantes hoje. O candidato a presidente da República dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, Ron DeSantis, desistiu da campanha. Ele agora apoiará Donald Trump. Donald Trump tem apenas como adversário nesse momento Nikki Haley, que todos dizem tem uma candidatura natimorta. Pois é, mas ela tem muito dinheiro do dono do LinkedIn, que também é um bom financiador, ou melhor, é um excelente financiador do Partido Democrata. Então isso aí, as coisas, claro, já se definiram em relação ao caucus. O candidato republicano será Donald Trump, evidentemente. Ron DeSantis, que tanto o atacou, agora tem que correr atrás do prejuízo e elogiá-lo bastante. Parece que já começou a elogiar o loirão. Ele é o cara, por assim dizer. Outra notícia que merece destaque é o desespero do filho de George Soros, o Sorinho, também conhecido como Alex Soros. Ele retuitou, retuitou é estranho porque não existe mais Twitter, né? Agora é o X, mas enfim, ele retuitou um post do radical de esquerda The Atlantic, no qual mostra um vidro furado por bala e algumas notas totalizando $47. Isso quer dizer o seguinte: Sorinho está sim defendendo a ideia de que Trump tem que partir. Muita gente quer que ele parta. E outra, o Atlantic, ao mostrar $47, pode estar sim, evidentemente, fazendo uma alusão ao 47º presidente norte-americano, que será Donald Trump. Então, as duas imagens lado a lado, um vidro furado de bala e o número 47, indica que os democratas, a esquerda norte-americana, já está pensando na solução cancelamento de CPF, por assim dizer. Outros, por sua vez, acham que o 47 faz alusão ao AK-47. Seja como for, Donald Trump que se cuide, porque os democratas, a esquerda norte-americana, parece sim entrou numa vibe de desespero. A elite da esquerda americana, como Sorinho, por exemplo, eles já estão, parece que, defendendo abertamente o cancelamento do loirão para todo sempre. Outra notícia que merece bastante destaque: a cidade de Donetsk, na Rússia, foi atacada. A Rússia considerou um ataque terrorista. Um míssil disparado pela Ucrânia caiu sobre um mercado em Donetsk, matando 27 pessoas e deixando vários feridos, informou o RT News. Essa Donetsk que aparece aí é bem próxima à fronteira. São duas Donetsk, duas cidades com o mesmo nome, muito próximas, uma na Ucrânia e outra na Rússia. A atacada foi na Rússia. Peskov descreveu o ataque contra os civis da cidade como um monstruoso ataque terrorista. Nas suas palavras, o uso de armamento indiscriminado foi o que causou o elevado número de vítimas entre a população. Peskov sublinhou também que o regime de Kiev continua mostrando sua face bestial ao atacar a infraestrutura civil, as pessoas, a população civil. O Ministério da Defesa, os sistemas de defesa aérea e outros departamentos relevantes estão tomando as medidas necessárias para se proteger contra tais ataques terroristas, disse Peskov. Bem, agora vamos ao rumor mais preocupante do dia. A Rússia pode ter acionado o seu sistema perímetro, conhecido no Ocidente como sistema mão morta. Um nome assustador, não é? Pois é, o sistema é de fato assustador, tanto quanto o nome. Imaginem o seguinte, para entender o sistema. Imaginem o país com o maior poder nuclear do mundo, com o maior número de armas nucleares do mundo. E imagine que esse país tenha criado um sistema para disparar as suas armas nucleares
ainda que não tenha mais nenhum soldado, nenhum militar vivo. Considerando a possibilidade de ser atacada, em primeiro lugar, a Rússia, ou melhor, a antiga União Soviética, criou um sistema para que os mísseis fossem disparados em resposta sem a necessidade da mão humana. E é esse sistema, então, que é chamado perímetro ou mão morta. O sistema baseia-se em sensores. Sensores foram espalhados por todo o país, por todo o continente, ou melhor, por todo o planeta chamado Rússia, para detectar anomalias que indicassem ataques nucleares. Anomalias como medição de alta temperatura, alta pressão ou então tremores de terra fortes, mas repentinos de curta duração. Uma vez que os sensores detectassem essas anomalias, um sistema de rádio colocaria no ar um foguete levando uma ogiva, ou melhor, levando um rádio na sua ogiva. E esse rádio, então, comunicaria a todos os silos nucleares para dispararem o arsenal inteiro de uma só vez. Entenderam, né? Bem, quem explica esta questão de forma muito mais técnica do que eu é o Greg, o jornalista e especialista militar em armas atômicas e União Soviética, Rússia e tudo mais, Black Stilwell. Ele diz o seguinte num artigo publicado hoje no Military.com, que o mão morta é um dispositivo nuclear do juízo final construído pela antiga União Soviética e agora operado pela Rússia, ou isso pelo menos em tese. É como se fosse algo saído de um dos piores filmes de James Bond. A União Soviética desenvolveu um mecanismo de fim do mundo que lançaria todas as suas armas nucleares sem qualquer comando de ser humano. A Rússia tem atualmente cerca de 1.600 armas nucleares táticas implantadas, diz Blake, com outras 2.400 armas nucleares estratégicas ligadas a mísseis balísticos intercontinentais. Isso faz da Rússia a maior potência nuclear do mundo. Todas essas armas estão ligadas ao perímetro, ao sistema perímetro ou mão morta, um sistema automático de controle de armas nucleares. Numa crise, diz ele, numa crise em que possa significar um primeiro ataque dos Estados Unidos, altos funcionários do governo ou comandantes militares poderiam ativar o perímetro. O perímetro garantiria que a União Soviética, agora a Rússia, pudesse responder mesmo que todas as suas forças armadas fossem exterminadas. Uma vez ligado, o sistema perímetro pode lançar todo o arsenal nuclear russo de uma só vez em resposta a um ataque nuclear. Isso fazia parte da doutrina da Guerra Fria de destruição mutuamente assegurada, um meio de dissuadir ataques nucleares, garantindo que o lado que iniciasse o primeiro ataque também seria aniquilado. Chamada de mão morta no Ocidente, a teoria é que um sistema de comando e controle mede as comunicações e frequências militares, níveis de radiação, pressão atmosférica, calor e distúrbios sísmicos de curto prazo. Se a medição apontar para um ataque nuclear, o perímetro inicia uma sequência que terminaria com o disparo de todo o arsenal soviético. O perímetro lançaria um foguete de comando equipado com uma ogiva de rádio que transmitiria ordens de lançamento aos silos nucleares, mesmo com a presença de interferência de rádio. O foguete então voaria por toda a extensão do país, dando o comando de disparo. Bem, a pergunta que fica é: tal sistema existe realmente ou era apenas um projeto da antiga União Soviética que foi usado mais como propaganda, mas que de fato não saiu do papel? A má notícia, segundo Blake, é que ele existe. Ele diz o seguinte: a União Soviética nunca confirmou que tal sistema alguma vez existiu, mas o general das forças estratégicas de mísseis russos, Sergei Karakev, confirmou a um jornal russo em 2011. Ele confirmou que após uma série de lançamentos e testes para provar a viabilidade de tal foguete de comando, o sistema perímetro entrou em operação em 1985. Ele disse também que depois da implantação do sistema,
os Estados Unidos poderiam ser destruídos em 30 minutos. Os meios de comunicação estatais russos sugerem que o sistema foi atualizado para incluir alerta precoce por radar e os novos mísseis hipersônicos da Rússia. Aliás, um sistema que foi bastante aprimorado de 1985 para cá, diga-se. Bem, o autor da matéria diz que nos Estados Unidos existe também tecnologias semelhantes, elas também foram desenvolvidas. Sensores sísmicos de radiação são usados para monitorar parte dos Estados Unidos e do mundo em busca de explosões nucleares e outras atividades. Mas, diz ele, os militares dos Estados Unidos nunca criaram um gatilho automático para o seu arsenal. Em vez disso, garantiu que os humanos americanos, com capacidade e autoridade para lançar um segundo ataque, sobreviveriam a um primeiro ataque. Considerando, claro, ele não diz isso, mas concluo eu, a enormidade de bunkers que existem nos Estados Unidos para as forças militares. Dizem, aliás, que debaixo do aeroporto de Denver existe o maior bunker militar do mundo, ou seja, uma cidade praticamente. Termina ele dizendo que, como o perímetro ainda está ativo, o perigo de um ataque nuclear automático gerado por computador ainda existe. Agora que o presidente russo Vladimir Putin colocou as armas nucleares da Rússia em alerta máximo, ele também poderia ter dado atenção especial ao dispositivo do juízo final, conclui Blake Stilwell. Pois é, então isso aí, essa notícia é preocupante, mas por que ela preocupa hoje? Essa é a questão. Por que esse assunto todo veio à tona? Por conta deste vídeo que foi publicado ontem no YouTube. Este vídeo do canal NY Prapper, que vocês estão vendo aí, descobriu ontem à noite, foi postado da costa leste dos Estados Unidos, o dono do canal chama-se Greg. Ele descobriu ontem uma anomalia nas transmissões de rádio ou por rádio. Aliás, eu até anotei aqui como ele começa o seu vídeo. Ele diz: transmissão de rádio incomum acontecendo ao redor do mundo em múltiplas frequências. Ou seja, essa transmissão incomum, depois ele constatou, vinha da Rússia. Um som muito estranho, muito incomum, então acompanhava as transmissões de rádio. Algo como tic, 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 etc. e tal, que pode ser interpretado ou entendido sim como o acionamento do sistema mão morta. Bem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esta publicação para entendedores, principalmente radioamadores que entendem do riscado, que podem extrair mais informações desse vídeo. Mas o assunto parece sério, porque está gerando preocupações. O Military.com, por exemplo, fez todo um artigo para explicar o que seria esse sistema perímetro ou mão morta. Ele é, em resumo, o que está acontecendo hoje em termos de escalabilidade da terceira G, não é mesmo? Ela está esquentando. Claro, essas coisas podem ser apenas distrações ou cortinas de fumaça, mas estamos dentro de um contexto bem perigoso e é bom não duvidar do que a Rússia pode fazer ou de sua capacidade em termos de ataque. Claro. É isso aí. Está ficando quente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e fiscalize a sua inscrição. Verifique aí se você ainda é inscrito no canal. Se não for, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações das nossas publicações. À tarde, às 4 horas, eu volto. Espero vocês. Até lá.